Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 11. Da série Homens da Bíblia, Paulo, um homem que ousou proclamar o Evangelho. Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast No Caminho. Saulo, o jovem fariseu que tomou conta dos mantos dos homens que apedrejaram Estevão, ficou ensandecido depois daquele episódio, respirando ameaças de morte, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso de número 1. Saulo perseguiu os cristãos, arrastando-os à cadeia. Ele também orientou que todas as sinagogas em Damasco mandassem prender todos os homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Entretanto, a fúria de Saulo foi frustrada na estrada rumo a Damasco, quando ele foi jogado ao chão por uma luz ofuscante e uma voz muito poderosa que disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quando Saulo percebeu quem estava falando, sua vida mudou por completo. O arqui-inimigo do cristianismo se tornou um de seus protagonistas. E o fariseu convertido, que nascera cidadão romano em Tarso, mas fora educado em Jerusalém pelo grande mestre judeu Gamaliel, foi usado por Deus para levar as boas novas aos gentios. Contudo, Paulo, o nome que Saulo assumiu depois de se tornar um cristão, precisava aprender a respeito da nova fé. Assim, cegado por Jesus, a luz do mundo, Paulo foi levado a Damasco, e lá Ananias restaurou a sua visão. Poucos dias depois de sua recuperação, Paulo começou a pregar em sinagogas locais a respeito de Jesus, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Paulo quase foi morto por causa disso. Ele fugiu de Damasco, mas os cristãos em Jerusalém pensavam que Saulo estava simulando a sua conversão. Isto levou Barnabé e os apóstolos a tentar convencer os outros da autenticidade da fé proclamada pelo homem que antes perseguia os cristãos. Sua pregação, porém, provocou tantos problemas que a igreja o enviou de volta a Tarso. Em algum momento, no meio disso tudo, Saulo passou 3 anos na Arábia, talvez para um período de doutrinação e reflexão antes de assumir a liderança dentro da igreja. 12 anos depois de sua conversão, Saulo foi escolhido com Barnabé para liderar o primeiro esforço missionário focado nos gentios de outros países. Ao longo dos 10 anos seguintes, Paulo viajou por milhares de quilômetros, convencendo as pessoas a respeito da legitimidade da fé cristã, organizando os grupos convertidos em igrejas e estimulando o crescimento espiritual dessas pessoas. Paulo arriscou tudo quanto tinha, a reputação, a saúde e a própria vida, para pregar o Evangelho de Cristo, pois, como ele mesmo disse, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do desconhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz.